Bom, Arquidi, ele integrou um grupo aqui em João Pessoa, um grupo que ficou conhecido como Geração 59. Eu, por coincidência, eu nasci em 59, né? Esse grupo da Geração 59, um grupo que congregou artistas, muito jovens, intelectuais, gente que depois, ou já naquele momento, despontou, né, aqui na cena artístico-cultural de João Pessoa. Esse grupo tinha pessoas como Vladimir Carvalho, né, que se tornou um dos grandes documentaristas brasileiros, como Ivan Freitas, o artista plástico, Vanildo Brito, poeta, enfim, muita gente. E Arquidi estava nesse grupo, que veio a ser conhecido como Geração 59. Entre si, eles se chamavam uns aos outros de upária. Isso era uma coisa engraçada, era um tratamento pejorativo que não era pejorativo com eles. Então, Arquidi, upária, tinha essa coisa. Como Arquidi me conheceu, como eu conheci Arquidi? Arquidi, na realidade, me viu nascer, né? Arquidi, salvo engano meu, era aí de 37 ou 38, né? Eu sou de 59, então Arquidi tinha 22 anos ou 21 anos, né, quando eu nasci, em 59. E Arquidi era amigo do meu pai e era amigo dos meus tios, né? Um dos meus tios, Hugo, almejava ser cantor de ópera, né, ser tenor lírico. E outro dos meus tios, Humberto, assim, grande ouvinte de música erudita, desde sempre, desde acho que a infância e a adolescência. Meu pai, Onildo, astrônomo, também grande ouvinte de música erudita. Então, em torno dessas pessoas, né, havia um interesse pelas coisas que também interessavam Arquidi, né? E então Arquidi me viu nascer, frequentando a minha casa, a casa do meu pai, da minha mãe, e frequentando a casa dos meus avós, onde moravam meus tios, Hugo e Humberto. E para onde iam Ivan Freitas e outras figuras, às vezes porque já tinham ligações com meus tios, com meu pai, outras vezes porque eram levadas por Arquidi. Então, eu nasci nesse ambiente, né? E eu cresci tendo Arquidi dentro de casa, né? Arquidi como aquela figura, de um lado, um cara voltado para as artes plásticas, do outro, um cara voltado para o inglês, para o domínio absoluto que ele tinha da língua, né, o que o fez professor, do outro voltado para a literatura americana, né, um cara, um jovem, intelectual, culto, atormentado, angustiado com a existência, também era um traço marcante nele, elegante, bonito, educadíssimo, né? Era um gentleman, filho do maestro Picado, que tinha sido o primeiro regente da Orquestra Sinfônica da Paraíba, na qual minha tia Ofélia tinha sido violinista. Uma tia que eu tive, que eu não conheci, que morreu tragicamente, aí pelo início da década de 50. Então, Arquidi, filho do maestro Tenente Picado, morando, como todos nós, né, morando em Jaguaribe, frequentando a nossa casa. Então, eu cresci com essa figura dentro de casa, dentro da casa dos meus avós, dentro da casa dos meus pais. As primeiras impressões, as primeiras lembranças que eu tenho de Arquidi são mais ou menos essas que eu estou desenhando aqui, né? Eu tenho uma lembrança engraçada, assim, no dia 31 de dezembro de 1969, portanto, o último dia da década de 60, da tão convulsionada, turbulenta e criativa década de 60, Arquidi chegou lá em casa e disse: Silvinho, vamos para o cinema ver Batman.
e me levou para o Cine Bela Vista, lá em Jaguaribe, junto com Arquidi Filho, Arquidizinho, para a gente ver Batman, que na realidade é uma versão para o cinema da série de televisão, série ultra pop dos anos 60, que hoje a gente revê em casa, né, no DVD, no Blu-ray, nas mídias que a gente tem disponíveis. E eu guardei essa lembrança, assim, que o último dia, a última noite, as últimas horas da década de 60 foram ao lado de Arquidi, no Cine Bela Vista, em Cruz das Armas, para onde ele me levou para ver Batman. Então, assim, eu fui crescendo e esses contatos foram mudando de feição, porque aí, bom, eu fui crescendo, fui me interessando pelas coisas que já interessavam a Arquidi, ao meu pai, aos meus tios. E aí eu fui me tornando, à medida que eu fui crescendo, eu fui me tornando amigo de Arquidi, né? Podendo ser amigo de Arquidi, ainda muito jovem, adolescente, mas já construindo esse tipo de vínculo, de aproximação com ele, né? Então, assim, em resumo, essas são as lembranças uma parte mais remotas, né, quando eu era bem criança, e já um pouquinho depois, quando eu comecei a me tornar adolescente, a me interessar pelas coisas que acabaram me definindo lá na frente, como jornalista, como profissional de televisão, enfim, acabaram me conduzindo para tudo que eu vim a ser na vida, né? Arquidi fez 3 filmes em Super 8. E eu acabei sendo assistente dele nos 3 filmes. Ele fez um primeiro filme chamado O Desencontro, em 74. Era a história de um casal de namorados, né, que na realidade os atores eram namorados, hoje são casados já há tanto tempo, né? Era Marcelo, Grilo e Tânia, né? E era uma história, bom, o título era O Desencontro, era uma história que terminava com um grande desencontro, porque a moça se matava, né? Eu fazia uma ponta, eu era o cara que comunicava, né, que dava a má notícia ao namorado dela, Marcelo, numa cena filmada ali no viaduto, no centro da cidade. E esse foi o primeiro filme, O Desencontro. Em seguida ele fez O Garoto, né? O Garoto, que tinha no elenco o filho, Sérgio, e uma menina pré-adolescente chamada Fernanda. Sérgio fazia o papel de um garoto que morava numa casa com uma senhora, que podia ser a mãe, acho que não, talvez a avó, uma tia, que era a atriz Lindaura Pedrosa, uma atriz de teatro muito conhecida, muito respeitada aqui em João Pessoa. Esse filme foi fotografado por Paulo Queiroz. Paulo Queiroz era um fotógrafo daqui, já morto. Depois ele foi embora, ele foi para o norte, não sei se o Pará. Ele era jornalista também, ele foi atuar lá, ele morreu há não muito tempo atrás. E o Desencontro era a história de um menino, também um pré-adolescente, que fugia de casa, fugia da repressão, da figura da autoridade que ele tinha naquela senhora, e fugia para uma aventura na rua. Ele encontrava uma menina e os dois viviam aquela aventura, e no final ele voltava. Era um filme assim que hoje, vendo de longe, lembrando do que era O Garoto, o título é o mesmo do filme clássico de Chaplin, né? Mas assim, tinha alguma coisa do universo de Truffaut, do universo infantil, do jeito que François Truffaut tratou em alguns momentos da obra dele, talvez, principalmente no filme de estreia dele, que é Os Incompreendidos, que é a história também de um pré-adolescente em seus conflitos com a figura paterna, a figura materna, a autoridade e tal, e que foge, vai para o colégio, também tem conflito na escola e foge, acaba preso, acaba num reformatório e tal. No final foge também em direção ao mar. E eu tenho a impressão de que nesse
nesse segundo filme de Arquidi, tem alguma coisa desse universo de Truffaut. E aí o terceiro filme, que foi um filme mais complicado, o terceiro filme, que foi um filme mais complicado, se chamou Elegia para um Homem Só. Era a história de um rapaz bonito, um rapaz que sempre em busca das namoradas e das aventuras noturnas, da vida noturna da cidade e tal. Eu tenho a impressão de que no fundo aquele rapaz era um pouco de Arquidi, sabe? Dos desejos dele, também da solidão dele. Eu acho que tinha muito dele naquele personagem. Elegia para um homem só. E aquele rapaz saía na noite e se envolvia com uma moça, depois tinha uma mulher mais velha, uma coisa meio complicada, não muito explicada no filme. E tinha um tema, uma música que falava de solidão, que se chamava Solitaire, que é um hit dos anos 70, uma canção que Elvis Presley gravou um pouquinho antes de morrer, que os Carpenters gravaram. Aliás, ele usou a trilha dos Carpenters, a versão dos Carpenters para a trilha do filme. E era isso, era o rapaz nessa busca, nessa coisa assim meio, no fundo, meio atormentada e também meio vazia, meio sem saída. Era mais ou menos isso, ou é mais ou menos isso o que eu guardo do filme. Com esses três filmes, ele naturalmente inseriu-se na cena de pessoense de cinema dos anos 70, da Bitola Super 8, junto com tantos outros filmes, com tantas outras pessoas que fizeram filmes, e como eu já citei, Urquiza, Barreto, Soila, né, que depois se tornou um ator profissional, e que é um artista multi, também é artista plástico, também é escritor, é ator de teatro, enfim, é dramaturgo, uma série de coisas. Soila também experimentou Super 8, junto com José Bezerra Filho, que era homem de teatro, né? Os dois colegas do Banco do Brasil, e que tinham se envolvido com a realização do primeiro filme de ficção de longa-metragem da Paraíba, que é Fogo, o Salário da Morte. Eles depois aí foram para essa coisa também do Super 8 e tal. Então houve uma série de filmes feitos nesse período, e Arquidi é um dos nomes, né, que tem necessariamente que ser mencionado para quando a gente vai em busca do resgate dessa memória, disso que foi feito naquela época. Nesse último, Eleger para o Mundo, você lembra do nome dos atores? O ator era um rapaz chamado Sérgio. O ator chamava Sérgio. E a atriz era Ivete. Ivete era uma aluna de Arquidi na universidade. Arquidi dava aula de inglês, né? Eu acredito que ele dava aula assim, em vários departamentos. Porque assim, o inglês ou deve ser até hoje, uma disciplina obrigatória, né? Que faz parte daquele que na época chamava o básico, né? Quando você entrava na universidade, você passava 2 anos ali, ou um ano e meio, não sei, fazendo o básico, e ali tinha disciplinas obrigatórias. Então o departamento ao qual ele estava ligado, que deveria ser o departamento de letras, né, fornecia professores para diversos cursos. Eu tenho a impressão de que ela era uma estudante da área de saúde, talvez, não sei se ela fazia biologia, eu não tenho esse registro claro na minha memória, mas eu lembro assim que a gente fez uma filmagem à noite no campus da universidade, né? E eu acho que era mais ou menos naquela área que era talvez a área de saúde. E a gente fez umas filmagens assim em vários, você vê, não se tem mais esse filme perdeu-se, né? Mas além de tudo ele tem registros muito interessantes da cidade na época, né? Porque nós fizemos a moça acho que no comércio, no centro da cidade. Então, na época, o primeiro grande magazine de João Pessoa, que era o Gran Pires, né? Naquele lugar onde depois foi a Mesbla, na Lagoa, a gente fez umas cenas lá dentro, o Gran Pires, que construído pelo casal Dona Creuza e seu Adrião Pires, figuras muito marcantes da cidade também na época. E aí houve umas cenas que a gente fez na casa de Dona Creuza,
na Epitácio Pessoa, que era como se o rapaz, o personagem, morasse lá. Então a gente fez umas cenas noturnas e umas cenas dele na piscina. Essas cenas foram gravadas na casa de Dona Creuza. Depois a gente fez umas cenas numa boate que tinha no Cabo Branco, era uma boate chamada O Bargaço. Não, o Bargaço é o restaurante. Recente, não. Sargaço, talvez. Mas assim, eu não tenho muita certeza em relação ao nome da boate. Mas lembro que era uma boate assim, era uma construção circular, assim, redonda e tal. E a gente foi lá e fez umas cenas do casal dançando e tal. Então tem várias coisas assim que eu acho que revistas hoje retratariam bem, né, um pouco, né, da cidade de João Pessoa naquele momento. Como O Garoto também, que é um filme com muitas cenas externas. Na aventura do garoto, quando ele foge de casa, ele também percorre vários lugares da cidade que há poucos registros de imagens, né, na época. João Pessoa não tinha televisão ainda, né, mas isso não é o principal, isso é porque eu estou lembrando e estou aproveitando para dizer. Mas o principal, claro, era a experiência, né, daquela linguagem, né, de sair das artes plásticas para o cinema e de se inserir numa cena, né, em que muitas outras pessoas também estavam fazendo cinema na Paraíba. O diretor era Arquidi. Era um cinema tipicamente autoral. Então os 3 filmes, O Desencontro, O Garoto e Elegia para um Homem Só, são filmes que têm muito da personalidade de Arquidi, tá certo? Dos sonhos dele, dos desejos dele, dos conflitos dele. Arquidi, como eu disse, era um homem angustiado, era um homem atormentado, né? Era um homem culto, um homem com acesso, né, a todo o pensamento, né, intelectual do mundo, leu muito. E era um cara atormentado, a existência dele foi uma existência atormentada. E, seja como for, bem ou mal, né, não sei, assim, talvez eu tenha uma certa dificuldade para mensurar isso hoje, até porque a gente não tem mais os filmes, mas seja como for, eu acho que esses filmes eram expressão do que Arquidi, no fundo, era, certo? Então ele fez um cinema tipicamente autoral, ele era o autor, a concepção era toda dele, a direção era dele, né? Ele, no Elegia, teve uma cena que ele atuou e tal, que eu acho que ele morria, ou ele estava quase morrendo numa cama. A gente filmou essa cena lá na casa do Tenente Picado. Mas assim, ele era o diretor. Eu fui assistente dos 3 filmes. Paulo Queiroz foi fotógrafo do Desencontro e foi fotógrafo de O Garoto. João Córdoba foi fotógrafo de Elegia para um Homem Só. Os atores eu já mencionei, né? Quer dizer, Marcelo e Tânia no Desencontro, Sérgio, Fernanda e Lindaura Pedrosa no Garoto, e esse casal, Sérgio e Ivete no Elegia para um Homem Só. Isso assim, pelo menos é o principal de cada um desses filmes. Então a equipe basicamente era essa, né? Quem operava a câmera? Quem operava era Paulo Queiroz no Desencontro e no Garoto, e João Córdoba no Elegia. Eu lembro que teve uma mostra de cinema Super 8 paraibano que foi exibido o Desencontro, né? Quando o Garoto ficou pronto, a gente fez várias exibições, lá mesmo no cinema educativo, fez uma sessão na casa da família, da menina, né, fez sessões na universidade. O filme foi exibido em vários lugares. Eu tenho a impressão de que Arquidi foi mais importante nas artes plásticas do que no cinema, certo? Agora, assim, como eu tenho como eu disse, aí é uma carência minha, eu não tenho os instrumentos para falar sobre as artes plásticas, sobre Arquidi enquanto artista plástico, então fica essa lacuna, né? Mas a impressão, vendo de longe hoje, a impressão que eu tenho é de que ele marcou mais como artista plástico do que como realizador de filmes.
né, em Super 8. Eu me refiro mais aos filmes, porque aí sim eu fui contemporâneo, eu acabei trabalhando junto com ele ali, na realização desses filmes, e eu acompanhei tudo muito de perto, e eu tenho uma memória viva daquilo ali. Mas assim, acho também que a Arquidi, independente de ter feito os filmes, ou de ter atuado como artista plástico, ele era um personagem, sabe, de uma cena muito, de muita ebulição na cultura paraibana dos anos 60 e 70, talvez mais dos anos 60 do que 70. Ele como integrante da geração 59, ele depois como artista plástico, ele como intelectual que era, ligado a uma série de outros artistas ou intelectuais, não artistas, enfim, e artistas plásticos, poetas, escritores, cineastas, fosse o que fosse. Ele muito ligado, ele atuou muito perto, ele estava sempre junto dessas pessoas, e ele é um dos personagens dessa cena, né? Uns conseguiram conquistar espaços maiores, uns saíram daqui, outros não, né? Mas ele é um personagem, sem dúvida nenhuma, dessa cena da João Pessoa, que produziu arte nos anos 60 e 70. Ele é também um personagem do bairro de Jaguaribe, né? Um bairro de muita efervescência, né? Não só ele, mas tantos outros, né? Tinha um intelectual, Geraldo Carvalho, que morou ali na Vasco da Gama, que era portador de uma deficiência. Eu muito criança, meu pai me levava na casa de Geraldo, ele vivia numa cadeira de rodas. Ele morreu cedo, ele teve um problema renal. Tal. Geraldo era um intelectual com uma grande biblioteca em casa e que recebia aquelas pessoas, aqueles artistas, aqueles jovens. Então, a Arquidi era uma das figuras que frequentavam a casa de Geraldo. Enfim, o bairro de Jaguaribe era um bairro de muita efervescência, continuou sendo depois, já nos anos 70, com Pedro Osmar, Jaguaribe Carne, Miguel dos Santos, Lúcio Lins, né, o Yandejara Lisboa, um monte de gente. Eu corro o risco de Hermano Cananéia, que morreu muito, muito cedo, mas também era um artista plástico. Moravam todos, Hermano, Lúcio Lins, poeta, Arquidi, lá mais na frente, todos na Aderbal Piragibe, na mesma rua. Então, também tem essa coisa de Jaguaribe como um bairro que foi muito marcante, né, nessa época, que tinha um carnaval, né, tinha uma manifestação popular rica como era o carnaval, tinha um carnaval ali no bairro, tinha um Rei Momo no bairro, na Avenida Conceição, que era a rua onde eu nasci, onde eu morei por quase 40 anos. Então, Arquidi também era personagem dessa cena de Jaguaribe. Mas eu acho que aí é restringir, eu prefiro ampliar, né, dizer que ele e é fato que ele é personagem de uma cena muito mais abrangente, que é a cena da cidade de João Pessoa, dos anos 60. Você sabe que Arquidi é uma das pessoas assim de quem eu realmente tenho muita saudade, sabe? Eu já disse isso em outras, nunca disse gravando, como agora. Também é a primeira vez que eu gravo alguma coisa sobre Arquidi. Mas uma vez eu estava num restaurante e aí encontrei um amigo nosso, um amigo meu e amigo dele, um cara que foi meu professor, Irlânio, e que também andou fazendo filme com ele. O nome era Cláudio Limeira, que também foi meu professor, era o diretor, e Irlânio, eu acho que era o ator, e o filme se chamava Cão Tidiano, era um trocadilho de cão com cotidiano. O cara devia ter um dia a dia de cão, né? Mas um dia eu encontrei Irlânio, muitos anos, ou alguns anos depois da morte de Arquidi, e a gente falou isso, assim, do quanto eu sentia, e ele também, do quanto a gente sentia saudade dele e do quanto a gente sentia falta dele, né? É realmente um sentimento marcante que eu tenho até hoje em relação à figura de Arquidi. Agora, assim, histórias engraçadas, não sei, porque eu também tenho esse registro, e eu disse aqui várias vezes em relação aos filmes. Arquidi era um cara angustiado, era um cara atormentado. Arquidi era um cara que teve, nem sei se é o caso, mas que teve uma vida pessoal muito complicada, né? Ele casou várias vezes, né? Ele teve filhos em vários casamentos. Houve um momento dramático na vida dele em que ele tentou juntar essas pessoas num lugar só e ele não teve assim, condições de gerir esse reencontro, né? Você vê, o filme dele é um desencontro, né? Foi um desencontro assim, de verdade. Eu testemunhei isso como
como amigo, como frequentador da casa e tal. Então, assim, eu não tenho histórias muito engraçadas, não. Arquidi teve um fim trágico, né? Ele morreu muito cedo, uma morte que podia ter sido evitada e tal. Mas assim, eu lembro que num desses, talvez seja uma coisa mais ou menos engraçada, Arquidi falava inglês muito bem, falava tão bem quanto um americano. Os americanos, alguns chegavam a perguntar a ele de que estado de lá ele era. Então, Arquidi, meu pai falava inglês, não tão bem quanto ele, mas os dois gostavam de se comunicar em inglês. E Arquidi, às vezes, chegava lá em casa e queria contar para o meu pai coisas que ele achava que minha mãe não devia ouvir. E como minha mãe não falava inglês, aí ele olhava para ela e disse, olha, você me desculpe, você me permite, eu vou hoje à noite, eu só vou conversar em inglês aqui. Não, Arquidi, fica à vontade. E aí ele passava a noite conversando em inglês com meu pai, eu, menino, adolescente também, não dominava o idioma e minha mãe não dominava mesmo, meu irmão era menor do que eu também, pior ainda, não dominava, então eles conversavam à vontade ali a noite toda sobre as mulheres, né, as histórias, enfim, as loucuras da vida dele e tal. E não sei, não é engraçada não, mas tem alguma coisa. Se entendesse, talvez achasse engraçado, nem sei. Mas assim, num desses desencontros dele, aí ele chegou lá em casa e pediu socorro e disse, eu tenho que ficar aqui. E aí ele ficou. Ele ficou e ele passou lá, não sei se 3 semanas ou um mês, ele alojou-se lá em casa e assim, ele virou a rotina da casa de cabeça para baixo, entendeu? Mas ele era um amigo, irmão do meu pai, muito querido e tal, e ficou. Depois ele foi embora, ele alugou uma casa e casou de novo. Esse era Arquidi.